Olá, meu nome é Ana Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta, e no vídeo de hoje estarei mostrando todos os livros que eu li para o projeto Lendo o Mundo em 2020. Então, vamos começar? Esse é um projeto queridinho do meu coração, ele tem agregado muito culturalmente falando. Eu tenho conhecido livros maravilhosos através desse projeto. Livros que provavelmente eu não daria a menor atenção. Tem tido alguns tombos, sim, isso faz parte. Mas, no geral, tem sido uma experiência incrível. Não li todos os livros que eu pretendia ler para esse projeto. Mesmo assim, eu li bastante livros. Ao todo foram 11 leituras. Entre eles, A Última Tragédia, que eu li para representar a Guiné-Bissau. Nele a gente vai ter uma jovem que a família toda dela acredita que ela tem um espírito ruim dentro do seu corpo e que isso atrai coisas ruins para as pessoas que estão à sua volta. E a gente vai acompanhar todas as desventuras dela. O título já sugere que a gente não vai ter muitas felicidades, muitas alegrias durante essa leitura, não é mesmo? Mas foi uma leitura que eu curti bastante. Não foi uma leitura que entrou para os melhores do ano, mesmo assim foi uma leitura muito interessante. E também Meu Nome é Vermelho, do Omar Pamuk. E aqui a gente vai acompanhar a investigação de um assassinato de um ilustrador. Foi uma leitura bem interessante, traz vários aspectos culturais da Turquia, o que eu achei incrível. A gente tem a narrativa por vários pontos de vista e isso é fantástico. E ao longo da narrativa a gente vai tentar descobrir quem que é o assassino. Pretendo ler outros livros do autor, o pessoal elogia muito Neve, e eu fiquei bastante curiosa porque eu achei bem interessante a escrita do Omar Pamuk. E li também Muito Longe de Casa, do Ismael Beá. É um livro de não ficção, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Ismael. E ele é um jovem de Serra Leoa, e durante a Guerra Civil ele acabou atuando como uma criança soldado. E aqui ele vai falar um pouco sobre esse período da vida dele. Então é uma leitura assim, bem impactante mesmo. Li também Abril Despedaçado, para representar a Albânia. Esse livro ele recebeu uma adaptação aqui do Cinema Nacional. Tem algumas mudanças da história, mas mesmo assim foi uma adaptação bem interessante. E nessa história a gente vai acompanhar uma rixa de família, toda a questão da busca por vingança, que me lembrou um pouco aquele ditado, ouro por ouro e todo mundo acabaria cego, não é mesmo? É uma leitura bem interessante, não foi uma das melhores que eu fiz desse ano, mas mesmo assim foi uma leitura que me agradou. Para apresentar o Peru, foi lido Lee Túmanos antes. Dele a gente vai conhecer o soldado Letuma e a gente vai conhecer um pouquinho também de um movimento radical terrorista do Peru. Eu não conhecia sobre esse movimento, eu não conhecia sobre essas ações criminosas que aconteceram ali. Então foi bem interessante conhecer um pouquinho mais da realidade peruana. Para representar a República Dominicana foi lido Em Nome de Salomé. E nele a gente vai conhecer um pouquinho mais da poetisa Salomé, foi uma grande personalidade da República Dominicana, e também da sua filha. O começo do livro foi bem interessante, mas o desenrolar da história acabou perdendo um pouquinho da força pra mim, e acabou sendo uma leitura que não funcionou tão bem assim comigo. Eu tava esperando um pouquinho mais da história dessa mulher. Tem mais a ver com a expectativa, eu acho que eu tava esperando algo diferente dessa narrativa. Talvez não tenha sido a proposta da autora, mas mesmo assim foi uma leitura válida, somente pelos aspectos sociocultural que é abordado na trama. Para representar a Tunísia, eu li A Doença do Islã, que é um livro de não ficção, e nesse livro a gente vai ter um tratado sobre essa vertente mais extremista do Islã. Pelo que eu pude entender, o autor ele segue o islamismo, e durante todo esse tratado ele repudia e muito essa vertente extremista. Foi uma leitura assim que eu curti bastante, pretendo reler futuramente com mais calma, com mais atenção, porque sim, foi uma leitura bem interessante. Li o incrível Asiáticos Podres de Rico. Que livro bom, que livro sensacional. Nele a gente vai conhecer a Rachel, ela é uma professora universitária e ela é incrível, genial. E ela namora o Nick Young. Ela não faz a menor ideia que o Nick é herdeiro de uma das maiores fortunas da Coreia. E a gente tá falando de muita grana mesmo. Quando ele é convidado como padrinho do casamento do seu melhor amigo, ele acha que esse é o grande momento para ela conhecer a família dele. Altas aventuras, muitos atrapalhados e muitas confusões vão rolar. E é um livro sensacional e eu estou empolvorosa para ler o segundo volume, que é Namorada Podre de Rico. Também esperando que o terceiro volume, que é Problemas de Gente Rica, seja lançado aqui no Brasil também. Então, torcemos. Esse livro ele recebeu uma adaptação sensacional. Tem algumas diferenças, sim.
mas a adaptação consegue manter a essência da história e é incrível. Em seguida eu li Morte Invisível para representar a Dinamarca. E não foi um livro que funcionou muito bem comigo. Nele a gente tem uma enfermeira que ela está tentando ajudar um grupo de refugiados, mas alguns sintomas bem estranhos começam a acometer aqueles refugiados, inclusive ela própria. E a história vai desenrolando assim. A motivação foi bem interessante. Foi algo bem inusitado. Foi algo assim que eu não esperava. Porém, a trama em si não funcionou muito bem comigo. Para representar a Finlândia, eu li Memória da Água. Nele a gente vai ter uma distopia. A água se tornou um bem raro. Várias fontes de água se tornaram salgadas devido ao aumento do nível do mar. A poluição desembestada acabou fazendo o resto do serviço. Então, você ter acesso à água potável é extremamente raro. E a China controla a maioria dessas fontes de água. Algo que eu achei bem interessante no livro foi o aspecto cultural. A autora vai trazer então a cerimônia do chá. Até o meio do livro estava interessante, estava legal. Mas o desenrolar da história, pra mim, foi tipo... Li também País Sem Chapéu, que representou o Haiti. Eu não sei se esse livro é realmente autobiográfico, mas vários pontos aqui conversam com a história do autor. Por exemplo, o fato dele ter se exilado do Haiti durante 20 anos, devido à ditadura presente no país. Ele, como jornalista, se opondo a esse regime ditatorial, acaba tendo sua cabeça prêmio e ele resolve cair fora para preservar a própria vida. Depois de 20 anos, ele retorna ao seu país e a gente vai acompanhar essa redescoberta dessa cultura haitiana, esse reencontro com as suas origens. É bem interessante. O livro tem dois tipos de narrativa, uma denominada País Real e outra País Sonhado. A gente tem um relato mais real, mais palpável desse país. E a gente tem um relato também mais onírico. Eu curti bastante a leitura, de conhecer um pouquinho mais dessa cultura do Haiti. Talvez futuramente ler mais obras do autor. Então é isso, essas foram as leituras que eu fiz para o projeto Tanto Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!